Abre a sua Bíblia em Gênesis 26, nós leremos do 12 ao 25. Nós vamos falar nessa noite sobre vivendo as promessas de Deus. Fala assim comigo: vivendo as promessas de Deus. Quem quer viver promessa esse ano? Levante sua mão. Amém. Diz assim as Sagradas Escrituras: Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai da nossa terra, pois já é poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai, Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque eu sou com você, o abençoarei, multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar, invocou o nome do Senhor, ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Vamos orar? Senhor, fala conosco, que nesses minutos possamos ser impactados pela exposição da sua palavra. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ano novo, sonhos novos, projetos novos, sejam projetos ministeriais ou projetos pessoais. Se o Senhor não estiver conosco, nós não vamos conseguir realizar nada. Eu gosto muito de Marcos 5:24. E Jesus foi com ele. Ali era o pai de uma menina que estava morrendo. A menina tinha 12 anos, e vai dizer a Bíblia que Jesus foi com ele. Se Jesus não for comigo e contigo, não adianta. Ninguém vai emagrecer, ninguém vai ficar fitness, ninguém vai fazer nada. E aí, esse ano, eu quero meditar com você, quem sabe esse é o ano que algumas promessas do Senhor serão liberadas na sua vida. Eu falei, quando eu estava lá no meu barbeiro, que se encontra aqui no culto, você vê que ele tem um dom extraordinário, porque minha beleza também está extraordinária. Então você vai lá depois. Eu falei para ele lá, a gente conversando, naquela resenha boa de barbearia, eu falei o seguinte: se o meu ano, o próximo ano, for melhor que esse, eu vou ser arrebatado. Porque foi um ano muito abençoado. Só que, depois eu fiquei pensando, porque quando melhora não piora, quando melhora, melhora. Porque nós temos um Deus que é uma fonte inesgotável. De todas as bênçãos que o Senhor nos deu no ano passado, a maior delas faz amanhã 7 meses no ventre. E no final do mês de março, vai estar conosco. Tomara que puxe a mãe no nome de Jesus, né? Porque a beleza dela é mais elevada. Mas às vezes nós pensamos, por que, talvez você está em crise em algumas coisas na sua vida e pensando assim: por que eu não vivi algumas promessas em 2025? Eu não sei, só Deus sabe. Talvez não era o tempo, talvez você não estava preparado, mas Salmos 1:3 vai dizer que as coisas acontecem no tempo certo, tem um tempo certo. Nós vemos na Bíblia também que Gênesis 21:2 vai dizer que a promessa de Deus para Abraão, ela seria cumprida num tempo pré-determinado pelo Senhor. Se não aconteceu em 2025,
Quem sabe pode ser o tempo que vai acontecer nesse ano agora, no nome de Jesus. Mas eu quero tirar algumas lições desse texto, para quem sabe você viver o ano do Espírito Santo, abrir algumas gavetas da sua vida e tirar algumas promessas que Ele mesmo te deu. A primeira lição é, para vivermos um ano, vivendo as promessas de Deus, precisamos da bênção de Deus. Fala assim comigo, eu preciso da bênção de Deus. O texto vai dizer, se Isaac estivesse aqui, pessoalmente, dando um testemunho, talvez ele ia falar assim, meu ano foi maravilhoso, as coisas estão acontecendo, porque no versículo 12 vai dizer que ele deu fruto, a lavoura deu fruto, e deu colheita máxima, 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O pastor Lucas pregou no culto anterior sobre Marta e Maria, sobre escolhermos a boa parte. Você quer ter a bênção do Senhor na sua vida? Comece o ano escolhendo a boa parte. Mais do que o projeto fitness, você homem aí, o projeto Maromba 2026 2.0, é você ter um projeto espiritual. Por exemplo, temos diversos planos de leitura da Bíblia anual. Uns estão começando em Gênesis, outros estão começando em Mateus. O importante é ler. Esse vai ser um grande projeto para você ter mais de Deus. Estava conversando com uma pessoa hoje e eu falei para ela, talvez você não está conseguindo vencer essa dificuldade, porque você não está buscando o Senhor como você deveria. Porque, meu irmão, muitas vezes os nossos problemas não são resolvidos por falta de intimidade com Deus, por falta da presença de Deus. 90% dos nossos problemas seriam resolvidos se a gente estivesse orando mais, lendo a Bíblia mais e jejuando mais. Por exemplo, esse meu relógio aqui está bonitinho, não está? Quem acha que está bonitinho, levante sua mão. Acha que está feio, está tranquilo também, cada um tem sua opinião. Mas ele está aqui. Só que ele não está cumprindo o propósito dele. Qual o propósito do relógio? Mostrar a hora. Ah, mas tem relógio tecnológico, esse aqui também é, que mostra o WhatsApp, e não sei. Não, meu irmão, mas o propósito do relógio é mostrar a hora. Mas esse aqui está uns 20 dias sem cumprir o propósito dele. Sabe por quê? Porque eu perdi o carregador do meu relógio. Se você tiver um sobrando aí, você pode me abençoar. Então, há 20 dias, ele está de enfeite. Ele está no corpo, mas sem propósito. Eu sei que ele está sem propósito. Você não sabia, está sabendo agora. Meu irmão, você está no corpo de Cristo para você viver os propósitos de Deus para a sua vida. E esses propósitos estão escritos na palavra de Deus. Que esse ano seja o ano da palavra de Deus. Que esse ano seja um ano da bênção do Senhor, porque você vai orar como nunca antes. Outro dia eu estava pensando numa situação simples da vida. Eu não vou nem contar para você, porque é tão simples, mas eu orei por isso. Falei, Senhor, o Senhor bem que podia fazer isso. Uma coisa muito simples. Passaram alguns dias. Deus fez o que eu orei. Meu irmão, me senti poderoso na fé. Falei, Senhor, se eu soubesse que ia ser tão rápido, eu ia pedir umas coisas mais difíceis. Se esse ano você começar a se colocar mais diante do Senhor, orar mais, talvez Deus vai responder, revelar coisas maiores para você no nome de Jesus. Para isso precisamos da bênção de Deus, uma vida encharcada de oração. Quem é abençoado frutifica. Meu irmão, nós vemos aqui que Isaac deu uma colheita de 100 por 1, ou seja, potencial máximo. Quem é abençoado transborda. E quem tem a presença de Deus transborda no nome de Jesus. E aí, para ter a presença de Deus, talvez nós precisamos matar algumas coisas que estão destruindo algumas promessas e projetos do Senhor. No final do ano passado, em dezembro, eu não sei nem se isso é verdade, eu fui com conjuntivite e terçol. Minha esposa está grávida, eu estou fazendo tudo direitinho, são 20 pedidos por dia, para começar por baixo, e eu estou lá servindo ao Senhor e à minha família, graças a Deus. E aí eu fiquei com conjuntivite e terçol ao mesmo tempo. Só que era uma semana importante, tinha reunião pastoral, ia ter o Conectados de Gratidão, e começou justamente no dia da reunião. E meu olho coçando, aquela coisa toda, e eu fui para a reunião pastoral, e amigavelmente, o pastor João me convidou a se retirar da reunião.
Ele falou assim, vai no hospital porque seu olho está ruim. Aí você vê também quem são os seus amigos. O pastor Leonardo, que estava do meu lado, ele começou a se afastar gentilmente. E eu fui para casa e eu fui expulso daquele ambiente amigavelmente. Mas eu falei assim, Senhor, já fui expulso de um negócio. Eu não posso ficar de fora do último culto dos adolescentes do ano. Aí eu fui me tratar, botei remédio no olho, aquela coisa toda. Conjuntivite é um negócio horrível, meu irmão, um negócio chato. Para dormir foi muito ruim. E eu fiquei pensando o seguinte, tem algo pior que conjuntivite, o pecado. A conjuntivite me tirou de um lugar que eu queria estar. Eu queria estar, mas não podia, porque eu poderia compartilhar a minha situação com alguns amigos. Eu quero dizer para você que talvez você não está vivendo algumas promessas, porque você pode estar com alguma conjuntivite no mundo espiritual, algum pecado que está te impedindo de viver tudo o que Deus tem para você. Mas eu quero, mas se não tirar essa conjuntivite no mundo espiritual, você não vai conseguir estar apto para entrar no ambiente que o Senhor quer te colocar. Uma segunda lição, vai viver promessas, amém, mas esteja preparado para as pancadas da vida. Fala assim, eu preciso estar preparado para as pancadas da vida. Estava tudo bem com Isaac, tudo dando certo. Vai dizer que ele ficou rico no versículo 13, só que no versículo 14 vai dizer o seguinte, ele possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. E eles começaram a tapar os poços. E no versículo 16, o rei dos filisteus falou assim, sai da nossa terra. Meu irmão, tem horas que a gente vai tomar uma pancadinha na vida mesmo e está tudo bem, faz parte. Não tem como não ser assim por causa do pecado. E a primeira pancada que nós vemos que Isaac tomou aqui, no processo da promessa, foi a inveja. Eu vou perguntar quem é invejoso, que eu não quero te constranger. Cada um tem a sua dificuldade. Mas eu vi um vídeo na internet, eu até comentei com a minha esposa, eu achei muito engraçado o vídeo. A mulher lá contou que ela estava na porta da casa dela, passou um irmão de uma igreja, e ela falou que o varão voltou e disse para ela assim, eis que te digo, que o pessoal está com inveja de você, está com inveja do teu sorriso, está com inveja da tua casa, está com inveja do teu marido, está com inveja do que Deus está fazendo na sua vida. E a mulher ficou meio assim, sem saber o que fazer. Depois ela botou na cabeça dela, ela gravou um vídeo para a internet. E ela falou, deixa eu te contar uma experiência aqui, eu não quero falar mal de igreja nenhuma, mas eu quero te contar que o varão lá falou que está todo mundo me invejando. Aí ela mesma começou a falar dela. Gente, o varão falou que tem gente com inveja do meu sorriso. Ela mostrou, está faltando um dente aqui, ó. Como é que alguém tem inveja de uma pessoa desdentada? Falou que está com inveja da minha casa. Minha casa são 2 cômodos, muito mal 2 cômodos, como é que alguém tem inveja desse lugar? Aí ela falou assim, falou que tem inveja do meu marido é feio demais, como é que alguém tem inveja desse marido? Meu irmão, mas aquela mulher deu para entender, eu não sei se ela é crente, se ela não é, ela tem uma coisa chamada alegria. E tem horas que você não pode ter dinheiro, você não pode ter algumas coisas que para o mundo é relevante, mas você tem a alegria do Senhor, e isso pode causar inveja. Aqui Isaac, ele começou a prosperar, e além da inveja, tinha as pessoas que começaram a tapar os poços. Depois que Abraão morreu, começaram a tapar os poços. Irmão, meu pai, ele trabalha furando poço. Então, sempre que dá, eu converso com ele, ei pai, como é que é? Ontem mesmo eu sabia que eu ia pregar essa mensagem e a gente estava no aniversário do meu irmão, eu comecei, pai, quantos metros tem que furar no mínimo para dar um poço e tal? Ele falou, não, meu filho, depende, às vezes 20 metros, 25 metros, 30 metros, 40, depende do lugar e tal. E a gente conversando, meu irmão, tapar um poço é uma grande maldade. Porque quando você não ganha nada tapando um poço. Porque algumas pessoas, provavelmente, dependiam daquele poço. Mas aqui que eu entendo nesse texto, é que eles tinham prazer de tapar o poço e ainda prejudicar pessoas. Cuidado com os tapadores de poços na sua vida. Cuidado com pessoas que vêm cheias de veneno numa brincadeira. Só para te dar uma cutucada. Só para te botar para baixo. Você fala, por exemplo, que quer ficar fitness. Aí a pessoa fala, mas tem uma longa jornada pela frente. Cuidado com os tapadores de poços. Outro dia eu lembro que uma vez um irmão veio conversar comigo
E ele falou assim, pastor, sabe qual é o seu problema? Eu falei, porque negócio de pastor é interessante demais. Para ser pastor de verdade, tem que ser crente. Quem não é crente de verdade não aguenta ser pastor de verdade. Porque todo mundo fala o que quiser para a gente não pode falar nada. A gente tem que viver assim. Não, é sério, eu estou abrindo meu coração. A gente tem que viver assim. A outra face está aqui, ó, pode dar. A gente vive assim, é tratar o mal com o bem. Porque tem horas que são cada coisa que é interessante. Ser pastor não é para amadores, irmão. O negócio é sério. Aí o cara virou para mim e falou assim, pastor, sabe qual é o seu problema? Eu falei, não, já vem a pérola. O seu problema é que o senhor pensa muito alto. Eu não sei se ele está querendo me ferir, eu sei lá o que estava na cabeça dele, mas se ele estava tentando me ferir, na realidade ele estava me dando um elogio. Porque que Deus me livre de pensar pequeno. Porque olha o tamanho do nosso Deus. Eu não estou falando que você vai viajar na maionese, você vai meter a mão pelos pés, não estou falando isso. Mas eu tenho um Deus que enviou o seu Filho para salvar o mundo inteiro. Um Deus que pensa grande. Eu tenho um Deus, você tem um Deus, que Ele fala que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Então, o nosso Deus é um Deus que é grande, amém ou não amém? Então, você tem que tomar cuidado com essas palavras, com essas brincadeiras, porque a pancada da vida vai vir, meu irmão. Pode se preparar. O ano está maravilhoso, não tomei nenhuma pancadinha, é porque você talvez não está trabalhando ainda. Amanhã você volta e se prepara que pode dar uma pancadinha de leve. Ontem mesmo, nós estávamos no parque aquático, lá em Austin, perto de Rodilândia. Você vê que o negócio está perto de Queimados. Você sabe que lá é o novo Realtor Planet, né? Que não tem, eles estão pegando os brinquedos velhos do Realtor Planet, restaurando e botando lá. Então, se você quiser pegar a sua família e para um ambiente maravilhoso lá em Austin, você fica à vontade. Eu esqueci o nome do parque, depois eu te dou, no nome de Jesus. Então, nós estávamos lá, e a minha sobrinha estava comigo, levei ela em todos os brinquedos, e ela se divertindo. Depois ela foi ficar com a mãe, e ela foi na baleinha lá. Quando ela foi na baleinha lá, ela deu uma escorregada e bateu a cabeça levemente. Não foi uma coisa, meu Deus, não encostou assim. Depois ela ficou com o tio de novo, e aí eu fui com ela. Aí ela, tio, a baleia me bateu. Aí eu, baleia, mar. Aí eu fui lá, eu vou conversar com essa baleia, deu uma batidinha na baleia também. Aí eu, dá língua para a baleia, ela deu língua para a baleia. Aí tinha lá outro bichinho lá, que eu não estou lembrando agora. Aí eu falei assim, vamos naquele escorrega ali. Aí ela, não tio, eu bati a cabeça aqui, ó. Aí eu me abaixei, porque eu aprendi que para falar com criança tem que se abaixar. Aí eu falei assim, Maria, você não foi em vários escorregas? Ela, sim tio, mas olha a minha cabeça. Eu falei, mas a gente não vai mais na baleia. Só que aquele ali não é a baleia, o titio vai te segurar. Vamos lá comigo, o titio te segura. Ela, vamos, eu me senti um super tio, meu irmão. Falei, eu sou o melhor tio que essa criança tem, só tem 2, mas no momento eu fui o melhor. E ela desceu lá e eu fiquei pensando, quantas pessoas não querem voltar para lugares e coisas e projetos que foram feridos, porque bateram um pouquinho, tomaram uma pancadinha. Meu irmão, o ano passou, a pancada já foi. E não é porque você tomou uma pancada no passado que você não pode viver algo novo hoje. Então, se prepare para as pancadas da vida. Uma terceira lição para viver as promessas de Deus: reabra poços. Fala assim comigo, eu preciso reabrir os poços. Meu irmão, Isaac começou um projeto extraordinário. Ele começou a reabrir poços. Projetos que Deus deu para ele, ele começou. Talvez esse é o ano que você vai começar a reabrir poços na sua vida. Pastor, mas não deu certo naquela época. Aquela época, agora é um novo momento. Quem sabe Deus está te chamando para você voltar a ir para a faculdade, para você voltar para o seu curso de inglês. How are you? I'm fine, thanks, and you. Acabou o meu inglês todo agora. Gastei tudo contigo. Quem fala inglês direitinho lá em casa é minha esposa. Meu irmão, é um ano que talvez é o tempo de você reabrir poços no seu casamento, reabrir poços na sua paternidade, reabrir poços na sua maternidade, reabrir poços ministeriais. Quantas pessoas estão aqui nesse culto e o seu chamado está enterrado, talvez por uma palavra mal colocada, talvez por uma briga, uma chateação. Nós fomos no finalzinho do ano, com a minha família, a família da Vivian. Nós fomos em Friburgo, sei lá o que era aquilo.
E a mulherada foi comprar umas coisas lá, e nós fomos para uma loja lá, e você sabe que nessa hora a gente só serve para ficar segurando bolsa, e está tudo bem, e pergunta, está lindo? Sempre está lindo. Sempre está lindo, está linda, vai ficar lindo em você. E a gente conversando, aquela coisa toda, e meu sogro, ele é muito animado, ele é muito extrovertido assim, muito para frente, e ele apresentou a família toda, essa aqui é a avó, essa aqui é a tia, essa aqui é minha filha, ela está grávida, o Davi, você é avô, esse aqui é meu genro, ele é pastor, a mulher já me deu uma olhada meio assim, não sei se bom ou ruim, opa, tudo bem, minha irmã, Deus abençoe. Começamos a conversar, aí quando o pessoal foi indo embora, eu cheguei perto dela, ela falou que estava afastada. Aí eu falei assim, mas por que você está afastado? Ah, não, porque eu tive um desentendimento na igreja. Eu falei, mas quem sai da igreja por causa de pessoas, nunca entrou por causa de Jesus. Jesus não tem nada a ver com isso. Estou evangelizando ela, conversando com ela. Aí ela deu um papel para a Vivian lá, que era... Por isso você tem que casar certo, meu irmão. Porque os dois vão na mesma direção. Era lá algumas coisas para escrever e um pedido para o próximo ano. Aí a Vivian escreveu assim... O meu pedido para o próximo ano é que você volte para Jesus. E aí, ela falou assim, para mim depois, eu orei com ela, junto com a Vivian, e ela falou assim, depois que eu saí da igreja, a minha vida só começou a afundar. Essa pessoa precisa reabrir o poço da presença de Deus. Essa pessoa precisa voltar. Ah, pastor, mas eu já tentei um monte de coisa e não dá certo. Não duvide na escuridão o que Deus te disse na luz. Não deu certo, pastor. Assim, assado. Irmãos, tem coisas na Bíblia que não deram certo de primeira mesmo, não. Elias falou para um garoto, vai lá ver se vai chover. Aí ele foi a primeira vez, nada, a segunda nada, a terceira nada, a quarta nada, a quinta nada, a sexta nada, mas na sétima ele falou, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Você olha Jericó, vem com Josué lutar em Jericó, você sabe cantar? 7 voltas. Eu tive um conhecido que ele passou na prova da OAB na 16ª vez. Quem sabe a tua bênção está na 16ª vez. Quem sabe está na 3ª. Quem sabe está na 5ª. Quem sabe está na 7ª. Eu só quero dizer para você o seguinte, reabra poços no nome de Jesus. Uma penúltima lição. Deus já tem o seu Reobote. Fala assim comigo, Deus já tem o meu Reobote. Isaac abriu um poço, deu briga. Abriu outro, deu briga. Abriu outro, deu briga. Ele foi, irmãos, eu não sei você, mas eu não gosto de ambiente de briga. Já basta o que eu vivi na minha adolescência, quando eu morava com os meus pais e tal. Negócio de briga, eu saio fora. Começou a briga, eu saio fora. Eu não gosto. E Isaac estava nessa vertente, nessa vibe. Deu confusão, porque a bênção de Deus não traz confusão. Quando a bênção de Deus, ela vem para trazer a paz que excede todo entendimento. Ninguém prospera numa terra onde tem confusão. Ninguém prospera numa casa onde tem gritaria. Ninguém prospera numa casa que toda hora é briga para cá, briga para lá, que o pessoal parece uma bomba relógio. Tu tem que andar assim em casa. Ó. Se na sua casa o pessoal tem que andar assim, meu irmão, em 2026, seja uma versão melhor em nome de Jesus. Seja uma versão melhor. Tem gente quando chega em casa, até o cachorro se esconde. Não, irmão, em nome de Jesus. Deus tem o Reobote para você. Deus tem o Reobote para você. O lugar que você vai prosperar. Naquele parque aquático maravilhoso que eu te falei, tem alguns brinquedos lá e tem um negócio lá que é o baldão. Não sei se você já viu o baldão. Eu até pedi para botar uma foto, mas eu não deu tempo. O baldão é um balde enorme, meu irmão. Um balde enorme que fica no alto e tem um cano jogando água lá. Você já viu o baldão? Quem já viu? Quem nunca viu o baldão? Entra na internet em casa e dá uma procurada lá depois. Agora não, que você está no culto, hein? E aí, meu irmão, o que acontece? O pessoal vai ficando ali embaixo. E começa, às vezes, uma contagem regressiva. 10. Vai embora. Chega na hora, nada. Não desce o balde. E vai aglomerando o povo. Ontem, minha boadrasta, aquela gente boa demais, ela falou assim, que negócio sem graça. Fica todo mundo ali esperando um troço virar. Não sei se é com graça ou sem graça, só sei que quando vira é uma festa danada, mas tem gente que fica ali muito tempo esperando.
Quero dizer para você que enquanto o seu rebote não acontece, Deus está enchendo o balde da sua bênção. Fica no lugar. Tem que ficar no lugar. Porque só é molhado pela água do baldão quem está ali no lugar. Quem está de longe, que graça tem isso? Não foi molhado. Entendeu? Você tem que estar no lugar, posicionado, porque uma hora vai encher, e quando encher, vai te molhar no nome de Jesus. E você vai viver o seu rebote. Você tem que estar preparado para a bênção de Deus, meu irmão. Se você não estiver preparado para a bênção de Deus, você joga a bênção fora. Quantas pessoas eu já vi jogando a bênção de Deus fora? É melhor estar preparado e não ter a oportunidade do que ter oportunidade e não estar preparado. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que eles queriam fazer um negócio, mas não botaram a tempo. Veio outra empresa e botou. Já era. Perdeu. Não tem como tirar, não, para botar o outro. Você precisa se preparar para a bênção que Deus tem para você, porque o seu rebote está nas mãos do Senhor. E último lugar, para viver as promessas do Senhor, viva na expectativa do sobrenatural. Fala assim comigo, eu preciso viver na expectativa do sobrenatural. Avança comigo, você vai ver aqui no texto, no verso 24, naquela noite o Senhor apareceu e disse, meu irmão, coisa linda, o Senhor apareceu para isso, meu Deus, imagina o Senhor aparecer para você, hein? Que coisa linda. Aí vai dizer assim, eu sou o Deus de seu pai, Abraão, não tema, porque eu sou com você, multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. E vai dizer a Bíblia no 25 que Isaac construiu um altar. Que nesse ano você viva o sobrenatural de Deus na sua vida. Quando eu olho para a Bíblia, os milagres, os sinais, os prodígios. Hoje mesmo eu estava fazendo no meu devocional, aquela passagem que Jesus fala assim, fala para eles que vocês estão vendo, os cegos são curados, os leprosos são curados, os demônios são expulsos, pessoas são curadas. Meu irmão, e aí o texto fala assim, que não venha se escandalizar por causa disso, que não tenha escândalo por causa disso. É interessante pensar que o nosso Deus é um Deus do sobrenatural. A palavra final não é do médico, a palavra final é do médico dos médicos. A palavra final não é do juiz, a palavra final é do juiz dos juízes. Aquele que há de julgar os vivos e os mortos. A palavra final é do Senhor Todo-Poderoso. Que você venha viver nesse ano, na perspectiva do sobrenatural. É andando com Deus que vamos conseguir reabrir poços antigos e cavar novos poços. Vamos falar essa frase junto? 1, 2, 3 e... É andando com Deus que vamos conseguir reabrir poços antigos e cavar novos poços. Deixa eu falar um negócio para você. Quem sabe esse é o ano de você reabrir algumas promessas que Deus te deu lá atrás. Mas não quer dizer que você vai viver só promessas antigas que não foram cumpridas ainda. Talvez esse é o ano de você, em Deus, abrir novos poços. Ano novo requer atitudes novas. E mudar dá trabalho. Mudar dá trabalho. Mudar não é da noite para o dia. Porque para mudar, primeiro precisa da presença de Deus. E segundo, precisa de esforço para gerar um novo hábito. E gerar hábito é difícil. Mas depois que você gera novos hábitos, você consegue viver coisas extraordinárias. Mas há um processo. E aí eu quero encerrar essa palavra. A banda já está se posicionando. Eu quero compartilhar com você 2 orações que eu fiz na virada do ano. A primeira, nos 3 cultos, eu falei assim para Deus, Senhor, me ensina a ser pai. Foi a minha oração.
Me ensina a ser pai. E a segunda foi, Senhor, que nesse novo ano eu esteja zerado. Eu quero entrar o ano zerado. Zerado de tudo. Se tem alguma coisa que está te chateando, se tem alguma coisa que me chateou, se tem alguma coisa que está travada, eu quero entrar zerado. Eu não quero entrar no ano com mágoas do passado, coisas do passado. Senhor, me dê a graça de nesse ano entrar zerado. E aí, eu quero te perguntar, você quer entrar nesse ano, já entrou nesse ano, você quer ser uma folha toda rabiscada, com dificuldades do passado, problemas do passado, crises, medos, traumas, desilusões, frustrações. Você quer ficar nesse ano assim? Ou você quer ser uma folha em branco para Deus escrever tudo o que Ele quer fazer na sua vida? Eu quero nesse ano estar zerado no nome de Jesus. Senhor, faz tudo o que o Senhor quiser na minha vida. Porque se você ficar, por exemplo, com um rancor, com uma mágoa, assim não dá, meu irmão. Assim não dá para fazer mais nada. O Senhor quer rasgar coisas que talvez estão te atrapalhando, para que nesse ano você seja como uma folha em branco, para viver as novidades que o Senhor tem para você.